estamos aqui com o Fábio e Felipe da Tupperware. Muito prazer. Prazer. Seja bem-vindo ao stand aqui da Action. Obrigado, é tudo vocês meu. já têm uma história aí de mais de 12 anos com a Action, certo? Exatamente, exatamente. E como que foi para vocês esse início de trabalho lá atrás? Como que foi para vocês? Então, foi um processo bem assim, né? Foi desafiador, que nossos processos de recebimento eram bem críticos, né? Muito volumoso, aí dava muito trabalho para a área que cuidava dessa parte. E aí a gente fez uma pesquisa no mercado, na época não tinha muita, hoje tem bastante empresa, mas hoje, naquela época não tinha muita opção, né, de empresa, e aí foi difícil de achar uma que pudesse realmente nos ajudar, e foi quando a gente conseguiu achar a Action Sys, né, para poder fazer essa parceria aí com a gente. E hoje, o que você pode dizer que é o principal diferencial da Action atuando com vocês? Não, a principal é que a gente realmente, longo desse tempo todo, né, a gente realmente tem uma empresa que consegue andar junto com a gente, né, a área de recebimento é uma área que geralmente não é muito olhada com bons olhos, né, nas empresas, porque é uma área fim, né, então assim, tudo acontece lá em compras, né, só que aí na hora que recebe mercadoria, para algumas áreas isso já foi como se fosse finalizado, né, então assim, e aí o time do GRA, né, da Action Sys, sempre junto com a gente, né, ao longo desses anos todos, fazendo as migrações, todas direitinho, para poder a gente ter nossos processos bem limpos na parte de recebimento. E hoje, dentro dos desafios que vocês têm na Tupperware, qual que são as principais necessidades que a Action consegue atender? Então, é basicamente a questão da agilidade dos processos, né? Do processo, no caso específico, do recebimento. Que realmente o volume é grande, né? E a equipe realmente precisa de agilidade. E caso exista alguma divergência, né, na questão do processo, atuar com antecipação, né? Que é o grande questão é essa. Você não precisa chegar à mercadoria para já estar atuando no problema. Então, assim, realmente a questão da agilidade do processo e tratamento das divergências antecipadamente para poder não ter um problema no recebimento, uma demora maior no recebimento. E hoje, analisando o cenário já implementado do GRA, o que você consegue identificar de melhorias nos processos ou que ele entrega que ajuda dentro das áreas que você atende? Não, em termos de melhoria de processo, que a gente consegue ter uma padronização maior, né, do trabalho da área que faz o recebimento. A gente consegue ter um processo assim, em relação às outras áreas, também mais transparente, porque às vezes a área de compras faz um processo, tem alguma divergência nesse processo de compras. É muito transparente via sistema, que o sistema mesmo ele faz as críticas. Então, assim, essa questão de relacionamento entre áreas fica muito mais fácil com o uso do sistema da Action Sys também. Para finalizar, como que você enxerga o futuro da parceria entre a Tupperware e a Action Sys, nesses projetos que vocês estão fazendo juntos? Qual que é o plano que vocês têm a partir de agora? Então, o Brasil está passando por um processo bem crítico, né, que é a forma da atualização dos impostos, né, da reforma tributária. Então, vai ser realmente muito importante ter essa parceria com a Action Sys para poder nos ajudar nessa jornada aí de preparar todo o nosso processo de recebimento junto ao fisco. Então, assim, vai ser de fundamental importância, inclusive agora usando o Oracle Cloud, né, o GRA Cloud, né, que no caso lá para a gente, vai ser muito importante mesmo essa parceria. E a parte do atendimento, ela faz total sentido e diferença nesse processo de implementação e de mudanças. Como que você avalia o atendimento da Action? Então, a gente, ao longo desses 12, 13 anos, a gente sempre está, né, a gente não tem nem para falar assim, está crítico em alguma área, alguma ou outra área, porque realmente tudo que a gente se propõe pede, né, a gente pede auxílio, realmente a Action Sys nos atende. Não estou falando nem para fazer marketing, não, porque eu realmente implementei a solução lá na empresa, então realmente eu vi como a Action Sys ela chega junto com a gente nesse sentido. Perfeito. Muito obrigado pela sua participação Tá ótimo. e parabéns novamente pela sua palestra. Tá bom, muito obrigado, tá?